Oi, gente. Hoje é dia da dica da semana. Eu vou listar aqui 5 bandas, assim, essenciais do protopunk, né. O que que é o protopunk? Protopunk ou pré-punk, né, são as bandas que prenunciaram o punk, os punks antes do punk. Bom, a gente sempre fala do movimento punk como, surgido ali em 76, Ramones, Sex Pistols e Clash e tal, mas a verdade é que muitas bandas já faziam um som antes disso, né, que poderia ser associado ao punk ou a sons mais pesados, assim, né, às vezes ao metal, né, muito curioso a gente perceber ali como no início dos anos 70, final dos 60, mas especialmente no início dos 70, muitas bandas fizeram um som que na época, nem se sabia classificar, né, o punk não existia ainda, o heavy metal estava surgindo ali com Black Sabbath na virada dos anos 60 para os 70, né, mas muitas bandas pesadas, assim, quando a gente ouve hoje, a gente fala: "Nossa, isso aqui parece punk", ou "Isso aqui parece, stoner", né, ou "Isso aqui parece heavy metal", e tal. E aí você vai ver o ano de gravação daquele disco e ele prenuncia, né, ele é anterior ao suposto marco zero de cada um desses estilos, né. Então assim, eu selecionei aqui 5 bandas que eu acho que são muito importantes do pré-punk. E galera, é o seguinte, o pré-punk tem algumas bandas que são óbvias, né. Eu não vou ficar falando aqui de, Velvet Underground, né, eu já fiz um monte de vídeo do Velvet Underground, é uma banda que, claro, prenunciou o punk e tem coisas muito, foi uma influência muito grande para todas as bandas de punk. Não vou falar aqui do New York Dolls, né, New York Dolls é uma banda lendária também, do pré-punk, né, porque é uma banda anterior ao punk, é uma banda de Nova York, que já era andrógena ali no início dos anos 70, já fazia uma mistura de hard rock com rhythm and blues e uma coisa que se convencionou depois chamar de punk, né. São bandas fundamentais. Também não vou falar, das 2 bandas de Detroit, né, ali de Ann Arbor, né, os Stooges do Iggy Pop e o MC5 do Wayne Kramer, né, são bandas fundamentais, assim, se você curte punk, curte metal, curte esses sons mais pesados e tal, são bandas que você tem que ouvir, é tipo beabá. Stooges, MC5, New York Dolls, algumas outras bandas que são famosas também, Steppenwolf, Iron Butterfly, são bandas desse período que fizeram ali uma mistura de hard rock com o início do heavy metal, né, algumas músicas parecem mais hard rock, outras músicas parecem mais metal e tal, mas são bandas que são bem conhecidas. As bandas que eu selecionei, elas não são tão conhecidas assim, porque eu acho que vale a pena a gente, falar de nomes que talvez vocês não conheçam ou não estejam muito familiarizados, né. Bom, a primeira banda nessa lista aqui de bandas clássicas do protopunk é um grupo inglês que eu amo. Não dá pra exatamente chamar eles de punk, mas também não dá pra exatamente chamá-los de heavy metal. Eles faziam uma mistura de um rock espacial, muitas vezes muito pesado, sempre viajante, sempre lisérgico e tal, mas é claro que eles têm uma influência ali no punk. Estou falando do Rockwind, né, os ingleses do Rockwind. Rockwind é uma instituição da contracultura inglesa, né, da psicodelia inglesa, desse space rock, né, muito viajante e tal, e eles tinham coisas muito pesadas, né, quando você ouve Silver Machine, a música mais famosa deles, é impressionante aquela música feita há mais quase, sei lá, 50 e tantos anos e é quase um heavy metal, meio um punk, assim, é uma música sensacional. Bom, o Rockwind, ele teve dezenas de formações diferentes, né, desde o final dos anos 60. O único cara que tá lá desde o início, né, é o gênio, né, o cara por trás do Rockwind é o Dave Brock, que tá na banda até hoje, né, deve ter uns 115 anos, né, o Dave Brock. Mas muita gente já passou pelo Rockwind, né, o Ginger Baker do Cream já passou, o Lemmy do Motörhead, né, uma das primeiras bandas do Lemmy foi o Rockwind, né, o Lemmy famosamente conseguiu ser expulso do Rockwind por mau comportamento, pra vocês verem o nível do Lemmy, né. O Lemmy foi preso numa turnê americana, cruzando a fronteira, se não me engano, do Canadá com os Estados Unidos e tal, e estava com anfetamina, foi preso, a turnê foi meio cancelada e a banda demitiu o Lemmy por mau comportamento. Realmente um milagre alguém conseguir ser demitido do Rockwind por se comportar mal, né, mas é isso que aconteceu. Rockwind, como eu falei, é uma instituição ali da contracultura inglesa. Galera, ouçam, vão ali nos streamings, ouçam as primeiras músicas do Rockwind, né. Agora, eles têm discos muito diferentes, eles têm discos
mais pesados, eles têm discos mais lisérgicos, a discografia do Rockwind é imensa, né. Procure aí uma coletânea se você se interessa e ouça as músicas mais conhecidas, porque eu acho que, o Rockwind é uma banda que se você começar a explorar, você realmente vai curtir demais. Da Inglaterra a gente vai para os Estados Unidos para falar de uma banda super importante, né, que era um power trio, começou como um quarteto ou quinteto, depois virou um power trio, muito influente, considerado, assim, um dos pioneiros desse hard rock mais pesado, né, que depois caiu para o metal ou para o punk, que é o Blue Cheer, né. O Blue Cheer é uma banda, quando você ouve os discos do Blue Cheer, aquilo ali é quase um metal, né, ele tá realmente ali no limiar ali entre o hard rock mais pesado, mais agressivo e tal, e o começo do heavy metal. Então é uma banda muito, muito, muito legal. Uma banda da costa oeste americana, né, baseada em São Francisco. Também os caras absolutamente loucos, assim, né, a vida as histórias de vida do pessoal do Blue Cheer, são muito engraçadas, né. Um dos, músicos do Blue Cheer, o Lee Stevens, tem uma história super famosa do Lee Stevens, que ele foi mandado embora da banda porque ele não tomava drogas, né, ele era o careta da banda e ele vivia enchendo o saco dos caras da banda, que, pô, eles chegavam atrasados, que não tocou direito, não sei o quê, e aí a banda em vez em vez de falar: "Não, realmente o cara tem razão", falar: "Pô, esse cara enche o saco demais", mandaram o Lee Stevens embora. Então foi um caso raro também de um artista que é mandado embora de uma banda por ser careta demais, né. Se o Lemmy foi mandado embora do Rockwind porque ele era doido demais, o Lee Stevens foi expulso do Blue Cheer por ser muito chato e muito careta. Mas é uma grande banda, galera. Procurem aí os discos do Blue Cheer, banda de protopunk clássica. Bom, agora a gente vai voltar para Inglaterra para falar de uma das minhas bandas. Eu simplesmente amo esses caras, né. Eles são considerados meio pub rock, né, um gênero ali que surge ali na Inglaterra, prenunciando o punk, né, tocando em pubs ingleses, mas o estilo deles e o tipo de som que eles faziam, mesmo que não fosse punk, que fosse mais ligado ao blues, ao rhythm and blues, era tão forte, era tão pesado, era tão agressivo, assim, que eles influenciaram não só o punk, como muitas bandas do pós-punk, né. Tô falando do Dr. Feelgood, né. Dr. Feelgood é um quarteto inglês. Ele era liderado por um guitarrista brilhante que morreu uns 3 ou 4 anos atrás, o Wilco Johnson, né, um cara com um estilo super peculiar, assim, tocava uma guitarra meio staccato, assim, né, ele tinha um jeito de tocar, assim, a guitarra que influenciou muito, por exemplo, o Andy Gill do Gang of Four. Muitos guitarristas aí do pós-punk, do punk e do pós-punk, veneravam o Wilco Johnson, né. E a banda, o Dr. Feelgood, quando você vê uma foto da banda, eles parecem 4 criminosos, assim, são os caras, assim, mais feios, mais mal encarados, né. O vocalista, o Lee Brulliot, ele, assim, que você olha o cara, você tem meio que medo dele, assim, só da capa do disco, né, ele é uma cara, assim, de "não mexa comigo", né. O batera, né, é o John Big Figure, né, John Martin, chamado The Big Figure, né. Então só pra vocês terem uma ideia, né. E ao vivo, galera, essa banda ao vivo é uma coisa, assim, eles têm um disco ao vivo chamado Stupidity, Estupidez é o nome do disco ao vivo. Você tem que ouvir, é uma coisa assim, sabe, é quase um Jerry Lee Lewis, né, uma coisa meio rhythm and blues com rock de garagem e tal. Pesadíssimo, super rápido, né, a banda completamente estriquinada, assim, né. Vejam os vídeos ao vivo também do Dr. Feelgood para vocês perceberem ali como era a presença de palco deles, né. O Lee Brulliot ficava parado, assim, né, com uma cara de maluco, assim, cantando, e o Wilco Johnson completamente alucinado, parecia o Coiote lá do desenho animado correndo de um lado para o outro, assim, que banda espetacular. Dr. Feelgood ao vivo era incrível. Os 2 primeiros discos dele chamam Down by the Jetty e Malpractice, 2, assim, pauladas de rhythm and blues que vocês têm que conhecer. Essa banda, beleza, não era punk, mas todo punk inglês e americano babava ali nos discos do Wilco Johnson e do Dr. Feelgood. Bom, da Inglaterra, do Dr. Feelgood, a gente vai voltar para os Estados Unidos para falar de uma banda que teve uma carreira muito breve, mas que é até hoje considerada, assim, uma das precursoras do punk, né, apesar de estar nativa antes do punk. Tô falando de uma banda de Ohio, nos Estados Unidos, chamada Electric Eels, né, as enguias elétricas, né. Ohio é um lugar, assim, que tem uma importância muito grande nesse rock dos anos 70. Muitas bandas vieram de Ohio, né. O Devo é de Ohio,
a Chrissie Hynde dos Pretenders é de Ohio, né, os Steve Bators e os Dead Boys eram de Ohio, toda aquela turma do Perry Ubu, né, o David Thomas, que e antes do Perry Ubu ele teve o Rocket from the Tombs, também é todo mundo de Ohio. O Cramps, né, uma parte do Cramps, né, é de Ohio, né. Então, assim, é um local, assim, que não era a cena do CBGBs em Nova York, mas era uma cena muito importante dessa cena pré-punk e punk também. E o Electric Eels é uma das bandas mais cultuadas daquele período, né. Uma banda que durou 3 ou 4 anos só, não lançaram nenhum LP, só lançaram compactos. Os discos que você acha do Electric Eels, eles são basicamente coleções de compactos e lançados muito depois que a banda acabou. Mas o som, quando você ouve, é meio Stooges, é meio, sabe, é uma coisa assim, realmente dá pra entender porque que os Steve Bators do Dead Boys babavam em cima do Electric Eels. Realmente é uma banda muito, muito influente dessa cena muito interessante de Ohio. Um dos primeiros bateristas, por exemplo, do Electric Eels foi o Nick Knox, né, que depois foi baterista da primeira formação clássica, da segunda, na verdade, né, formação clássica do Cramps, né. E então, assim, essas bandas todas trocavam muitos integrantes e tal, e o Electric Eels é uma banda que, apesar de não ter feito sucesso, não ter discos marcantes, assim, ela marcou a época como uma das pioneiras desse som pesado da região ali toda de Ohio. Bom, e a quinta, e eu acho que uma das mais importantes bandas do pré-punk, né, porque realmente é uma banda, assim, a gente tá falando de uma banda que começou no início dos anos 60, né, uma banda que começou 15 anos antes do punk. É uma banda de Tacoma, no estado de Washington, ali perto de Seattle, nos Estados Unidos, chamado Sonics, né. O Sonics é impressionante, né, galera. Quando você ouve uma música tipo Strychnine ou Psycho, né, e você percebe que ela foi gravada ali na mesma época que os Beatles estavam começando ali também, né. É incrível, né, era uma banda muito à frente do tempo, muito mais pesada do que as bandas que existiam naquele período ali. Essa banda realmente, pra mim, se eu tivesse que falar, olha, um marco zero do punk, são os Sonics, né, porque eles inclusive tocaram no Brasil aqui alguns anos atrás, tem alguns remanescentes ainda da formação original. Que banda, galera, que banda, assim, é um rhythm and blues, né, porque o punk não existia ainda, um rock de garagem realmente muito, muito acelerado, muito pra cima, distorcido, com letras sobre estricnina, sobre surtos psicóticos, né, sobre loucuras mil, assim. Que banda sensacional era o Sonics, né. No meu livro Encontros com Criaturas Notáveis, eu entrevistei os Sonics, né, tive a sorte de falar com eles contaram bastante aí da carreira da banda e tal. Foi uma entrevista muito legal conversar com esses caras, entender um pouco qual era o espírito deles ali, né, e perceber que eles estavam num local no estado de Washington, né, que fica bem no noroeste dos Estados Unidos, ali perto da fronteira do Canadá, que era um local pouco visitado ali, né, por bandas, né. Tudo bem, o Jimi Hendrix era daquela região também e tal, mas era um local onde a molecada vivia meio isolada, assim, eles não viam muitos shows, né, as bandas não costumavam chegar lá e tal, e eles criaram meio que uma cena, do rock de garagem ali deles, uma cena meio isolada, uma cena muito pesada, uma cena muito forte ali do rock de garagem de onde sai os Sonics. Eles foram grande influência de todo mundo, Iggy Pop, o MC5 e todas essas bandas, New York Dolls e tal, idolatravam os Sonics, e é uma banda que você tem que conhecer se você se interessa por punk rock. Galera, queria convidar vocês para conhecer o meu site de jornalismo cultural andreabarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês você assina o site, vira assinante, você tem direito a um monte de benefícios. Eu escrevo 3 textos inéditos exclusivos para o site toda semana. Você pode participar de debates, cursos e workshops exclusivos para assinantes do site. Tem muita coisa legal. Além disso, você tem acesso ilimitado a todo o acervo do site, que tem quase 800 textos que eu escrevi nos últimos 6 anos e mais de 85 cursos. Dê uma olhada lá, andreabarcinski.com.br.